E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Diógenes da eggplus.com. Hoje nosso assunto é bateria de Airsoft, ou bateria para Airsoft no caso, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre taxa de descarga da bateria. Tentaremos aqui apresentar para vocês e talvez até acabar com um certo mito sobre a taxa de descarga da bateria, tá bom? Mas antes de continuarmos com isso tudo, eu queria fazer um pedido especial para vocês. Já dá o seu joinha aí, dá o joinha, deixa o like. Se no final do vídeo você não gostar, muda lá para dislike, mas um ou outro vai ficar lá, tá bom? Que é a forma que nós temos aqui para ponderar o assunto. Se você também achar interessante, deixa aí o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, tá bom? Dá o seu feedback aí, se você gostou do assunto, pode fazer a sua pergunta, vocês sabem aí que 99,9% das perguntas são feitas no nosso canal aqui, eu respondo, sou eu quem respondo inclusive. Então, cara, deixa aí o seu like, seu dislike, deixa o seu comentário, tá bom? Então vamos lá para o assunto que é o que mais importa. Beleza, nós falamos naquele vídeo anterior sobre tensão, né? Bateria, a tensão dela, se estraga, se não estraga. A conclusão que a gente tem é que a bateria ela não estraga em si, né, mas ela diminui o tempo de vida útil da sua egg, né, dos componentes ali, seja engrenagens, motor não queima, mas desgasta mais rápido, o pistão tende a danificar mais cedo. Então, sobre tensão de bateria, eu acho que nós já falamos. Só que eu participo de alguns grupos, tem interação também com as mídias sociais e etc. E o que a gente percebe é que existe uma dúvida ainda sobre taxa de descarga das baterias. Tem gente que ainda não sabe exatamente o que é, tá bom? Então, sobre isso que nós vamos falar. Então, anota aí a primeira coisa que você tem que saber sobre taxa de descarga. A taxa de descarga é uma informação de segurança e não é uma informação de desempenho, tá bom? A bateria vem descrita a taxa de descarga demonstrando para você que é a forma segura de você trabalhar com a sua bateria. Então, se a bateria vem aqui, igual essa daqui, 25 de taxa de descarga, 25C taxa de descarga, significa que esse seria o limite que essa bateria opera sem danificar. Então, ela vem descrito na parte de fora a forma segura de você operar a sua bateria. Então, não é uma informação de desempenho. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Isso é uma informação de segurança. Para a gente ter uma forma análoga de entender, entenda isso aqui como se fosse a informação que vem lá na cadeirinha de pôr no carro lá para os seus meninos. Um bebê conforto, ou uma cadeirinha daquela de segurança, tá? Um assento de elevação, sei lá o que for. Geralmente lá vem assim, de 0 a 6 meses, de 1 ano a 5 anos, ou de 10 quilos até 18 quilos, né? Então, aquilo é informação de segurança. Aquela informação, ela não traz desempenho para sua cadeirinha. Ela simplesmente informa que se você ficar dentro daqueles limites de segurança, o seu bebê estará protegido. Entendeu como que é? Então, ela vai aquela informação que tem lá na cadeirinha, ela melhora a performance da sua cadeirinha? Não. Ela melhora a performance do seu carro? Também não. Ela melhora alguma performance? Não. Ela só torna o equipamento mais seguro para o seu bebê, para a sua criança. A mesma coisa é a taxa de descarga. Ela só traz a informação de segurança, mais nada, tá bom? Então ela não tem relação com uma informação de desempenho, mas uma informação de segurança. Tem que repetir, informação de segurança. Porque tem gente que ainda assim acha que a bateria, a taxa de descarga, ela é uma informação de desempenho e não é, tá bom? Tá, mas aí você vai falar para mim, Diógenes, a bateria, eu coloco uma de 25C e coloco uma de 15C e a de 25C é melhor. Por que a de 25C então é melhor do que a bateria de 15C? Seguinte, a taxa de descarga ela não tem capacidade de colocar nenhum elétron a mais para circular no sistema, certo? Porém, ela tem a capacidade de colocar a menos.
como assim? Por que ela seria capaz de colocar menos elétrons para circular, menos corrente para circular? A taxa de descarga ela tem uma relação direta com a resistência interna da bateria. Então o que acontece? Quanto maior a taxa de descarga, menor costuma ser a resistência. Ou seja, é inversamente proporcional. Quanto maior a taxa de descarga, menor vai ser a resistência. Quanto menor a taxa de descarga, maior é a resistência. Se a taxa de descarga é menor, significa que a resistência interna dela é maior. Então, quando a gente aciona o motor da EG, a tensão da bateria costuma cair. Chamado de drop voltage ou queda de tensão, certo? Existe uma queda de tensão quando você aciona o motor. E essa queda de tensão ela tem relação com a resistência interna. Quanto maior a resistência interna, maior vai ser a queda da tensão, certo? Então, caindo a tensão, o motor perde velocidade. Perdendo velocidade, aí você percebe que aquela bateria, comparada a outra com taxa maior de descarga, que tem menor resistência interna, ela cai menos a velocidade do motor. Então, basicamente é isso. Não é uma informação de desempenho, mas é uma informação que demonstra a resistência interna da bateria. A resistência é responsável, inclusive, pela produção do calor, né? Então, por isso que você tem essa marcação, porque quanto maior a resistência, mais calor ela produz. Se ela produzir calor, muito calor, a bateria pega fogo. Bateria de lipo e calor, ela não foi feita um para o outro, certo? Se juntar os dois, faz cabum. Então, olha só, a taxa de descarga tem relação com a resistência. A resistência tem a relação com o desempenho, porque quanto maior a resistência, maior vai ser a queda de tensão. Quanto maior a queda de tensão, pior vai ser o desempenho. Então, é por isso que a bateria, a taxa de descarga, ela não influencia para mais, mas ela influencia para menos. Ela não influencia para um melhor desempenho, digamos assim, um melhor desempenho no sentido de fornecer a mais do que o motor consegue drenar, mas ela consegue fornecer a menos, correto? Então essa é a relação da taxa de descarga com relação ao desempenho. Beleza, então Diógenes, como que eu faço para poder escolher? Eu pego a bateria de maior taxa de descarga? Bom, para a gente entender em qual bateria você tem que utilizar, você tem que entender aquele que demanda da bateria. Quem demanda da bateria é o motor. É ele que determina a corrente que vai circular, certo? A bateria que vai fornecer aqui só vai fornecer o tanto de energia que ele permitir que vai passar. É simples assim. Ele chega a um certo ponto, ele bloqueia a passagem da corrente elétrica, digamos assim. Ele bloqueia, não, ele estabiliza, né? Ele é um indutor, então ele vai estabilizar, ele não vai permitir que a corrente continue crescente. Chega um ponto que ele estabiliza e empata, digamos ali, a tensão, ele produz uma tensão negativa e tal, e a tensão negativa não, desculpa, é uma tensão oposta à tensão de entrada, e vai equalizar. Equalizando isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai estabelecer o quanto de corrente que passa. O motor é que estabelece a quantidade de corrente que passa. Perfeito? Beleza, mas você não sabe quanta corrente passa nesse motor. Vamos aqui, vamos pegar como parâmetro, isoladamente, né, porque varia, mas vamos pegar como parâmetro os motores de entrada. Não vamos considerar exatamente isso daqui não, porque esse aqui consome um pouco mais, mas vamos pegar o motor de entrada. Os motores de entrada consomem normalmente de 15 a 18 ampere de corrente. Sendo que nós temos pico até de 30, dependendo do motor, ou dependendo da configuração com o motor, até 50 ampere de corrente, tá? Então nós temos motores aí que variam, em alguns casos, dependendo da configuração, de 12, mas não vamos pegar esse aqui, que são mais raros, essas configurações são mais raras, de 12 a 50.
Na média, nós temos de 15 a 18. Para efeito de comparação aqui nesse exato momento, nós vamos pegar como se fosse 15, tá bom? Então vamos considerar que a sua bateria seja de... sua bateria não, seu motor consuma 15 amperes de corrente. Beleza. Considerando que ele consome 15 amperes de corrente, vamos calcular agora as descargas das baterias. Vamos começar aqui com a de 9.9. Essa bateria aqui é uma bateria Life 9.9. Aqui talvez não dê para ver, mas aqui está escrito 15 nessa parte aqui. Tá 15C de descarga. E ela tem 1000 mAh de 1000 mAh de capacidade, certo? Então vamos lá. Essa bateria tem 15, vamos colocá-la aqui, Flame. Ela tem 9.9 de tensão, 15C de descarga, 1000 mAh. Se ela tem 15 vezes essa capacidade aqui de descarga, então ela tem uma informação de segurança de que essa bateria pode ser descarregada tranquilamente com 15 amperes. Certo? 15 amperes. Vamos levar em consideração aqui agora. Vamos pegar essa daqui, essa Nanotech aqui de 11.1. Essa Nanotech, vamos nomeá-la aqui apenas de Nano, ela tem 15 de taxa de descarga, não sei se vai ser possível verificar, aí ela tem 15 de taxa de descarga contínua e 25 como burst, que seria uma rajada, né? Nós não utilizamos burst no Airsoft, tá? Isso aqui é uma informação que vem lá para aeromodelismo e tal, porque o motor lá pode permanecer consumindo corrente em excesso, digamos assim, por mais tempo do que no Airsoft. O Airsoft são picos, né? São picos. Então, essa daqui ela tem 1.2 ampere ou 1200 mAh de capacidade e ela tem 15 de descarga. 15 vezes 1.2 nós temos 18 ampere. Certo? Então nós temos, essa daqui nós temos 18 ampere de taxa de descarga, ou seja, ela pode ser descarregada com 18 ampere tranquilamente, sem causar danos na bateria. Vamos pegar agora, vamos pegar essa pequenininha aqui agora. Essa bateria aqui é usada em AEP, tá? Não utiliza, essa aqui eu não estou utilizando inclusive, ela é nova, mas o nome dela é Tato, não sei se é Tato, eu acho que é Tato, não é Titus, tá? Tato. Ela tem 300 mA de capacidade. 300, ou seja, 0.3 ampere-hora de capacidade. E ela tem uma taxa de descarga de 45. 45. Então, 45 vezes 0.3, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, ela tem 13,5. 13,5. Eu acho que é isso mesmo. Se tiver errado, depois a gente corrige aí, ou vocês mesmos fazem a conta aí, tá? Depois, se tiver errado, vocês mesmos me corrigem aí, mas se não me engano é 13,5. Então, ela pode ser descarregada com 13,5 ampere de corrente. E agora, nós temos essa aqui que chama VOC Power, mas nós vamos chamar só de VOC. Ela tem 25 de taxa de descarga, ela é 7.4, tá? E ela tem 1500 mA. Ou seja, ela tem 1.5 ampere-hora de capacidade. Então, nós vamos pegar a taxa de descarga vezes capacidade aqui para saber qual que é a quantidade. Então, 20 vezes 15 daria 30, 5 vezes 15 daria 7,5. Então, nós temos aqui 37,5 ampere-hora.
hora. Aliás, ampere de corrente, certo? Então, Flame pode ser descarregada com 15 ampere. Nano pode ser descarregada com 18 ampere. Tato, ela pode ser descarregada com 13,5 ampere. E a VOC Power com 37,5. Então aí agora você pode concluir o seguinte. Se você pegar isoladamente a taxa de descarga, você teria que essa pequena bateria aqui teria o melhor desempenho do que as outras. Observe então que ela não tem o melhor desempenho. Mesmo tendo 45, ela só pode ser descarregada com 13,5. Acima disso, ela já aumenta o risco de pegar fogo. Claro, geralmente existe uma margenzinha ali, né? Nós sabemos que todos esses equipamentos têm uma pequena margem de conforto, digamos ali. Mas olha só, se você pegar a Flame ela tem 15 amperes de corrente. Ela pode ser descarregada com 15 amperes. Significa que esse motor estaria no limite. Essa bateria estaria no limite para esse motor de 15. Nós estabelecemos 15 para ele, tá? Normalmente é 18. A Nano, se fosse 15, ele entregaria 18 ampere aqui, certo? Entregaria 18 ampere. 18 amperes, né? 18 amperes. E ele consumiria os de 15 a 18 amperes. A bateria Tato, ela só pode entregar 13,5. Só 13,5. Ela não seria indicada para esse motor. E essa daqui seria mais que suficiente para esse motor que consome 37,5, certo? Lembrando que a Flame ela tem 15C, a Nano tem 15C, a Tato tem 45C e a VOC tem 25C. Então a taxa de descargas por si só não determina qual que é o desempenho da bateria. Tá entendido? Então ela não é um desempenho. Então para você saber qual que é a mais indicada, você tem que calcular de acordo com o motor qual que é a taxa de descarga indicada para cada um deles. E minha dica, qual que é a sua dica então, Diógenes, para poder escolher a bateria? Minha dica é o seguinte, pegue a que tiver maior capacidade, não a que tiver maior taxa de descarga, tá bom? Pegue aquela que tiver maior capacidade. Maior capacidade que você encontrar. E que couber na sua egg, claro, né? Ela tem que caber na egg. Se você tem uma coronha daquela lá de M16, ela cabe ali até uma de 5 amperes lá dentro. Ela cabe uma bateria gigante ali atrás. Pegue a de maior capacidade. Depois que você escolheu a de maior capacidade de armazenamento, pegue aquela com a maior taxa de descarga. Foi o que aconteceu com a VOC, nesse caso aqui. Ela tem a maior capacidade e tem a maior taxa de descarga. Ou seja, ela consegue fornecer maior quantidade de corrente de forma tranquila para o seu motor. O motor aqui ele tem só 15 a 18 de consumo, mas a bateria consegue entregar 37,5. Ou seja, ela trabalha com folga. Essa bateria vai trabalhar tranquilo, vai trabalhar com folga para esse sistema aqui. Tá bom? Então, primeira dica, pega a de maior capacidade. Segunda dica, pegue a que tem maior taxa de descarga. Se você chega aqui e encontra duas baterias com 1.500 mA ou 1.5 A, e dessas de 1.500, as duas são, vamos supor que seriam duas VOC de 1.500. A que tiver maior taxa de descarga, você leva. Certo? Então, essa é a minha dica, essa é a forma de escolher a bateria. E aqui nós já demonstramos, então, que taxa de descarga não é taxa de desempenho, tá bom? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso aí. Pega de maior capacidade de armazenamento, a que couber. E também, depois, escolha entre aquelas que tiver capacidade maior de armazenamento, pega a que tiver taxa de descarga maior, tá bom?
Então é isso. É o que eu queria dizer. Um forte abraço e até a próxima.